Cobertura Rádio e TV Transcendental. www.redetranscendental.com.br. A mais holística. Transcendental com vocês, direto dos maiores eventos holísticos e quânticos da atualidade. Gratidão por sua presença, como sempre, por sua telespectiva. Estamos aqui, como havia falado, no Congresso Holístico Internacional, em Gramado, e eu tenho o privilégio de bater um papo com mais uma pessoa que vive e acredita num mundo melhor, vive por ele, que é a Jaqueline Nailar, que está conosco aqui, que vai bater um papinho, ela que é cientista, é biopatologista e desenvolve, enfim, e faz uso e ajuda na facilitação da cura de muitas pessoas através das terapias integrativas e holísticas. Bom, deixa ela falar, ela fala melhor. Fica à vontade, querida, que você está achando do evento e não lembro se você já palestrou, vai palestrar, né? Você é escritora também, né? Sou escritora. Fica à vontade, o microfone é teu, vai. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, então, para os teus telespectadores, para os teus ouvintes, e agradecer a organização do evento, que realmente está maravilhoso. Olha, quem perdeu, perdeu. Perdeu. Porque tá magnífico. A energia aqui pulsa de uma forma que a gente chega de vez em quando umas tremidas nos corredores, né? Mas eu tô lançando, então, lancei, né, já o livro, mas aqui, né, lançando no evento mais uma vez, o livro Eu Te Benzo, o legado de minhas ancestrais. Hoje já é o terceiro livro mais vendido em Portugal, Alemar. Vamos, Alemar, que gostoso. Alemar e Alentejo. E esse sempre foi o meu propósito, né? Cuidar do outro com simplicidade, com amor. Então, mesmo lá, quando eu decidi ser bióloga, biopatologista, o biólogo e o biopatologista, ele já tem essa visão de cuidado com o outro, né? De respeito ao ser vivo em sua totalidade. E quando eu uni, então, a ciência, a holística e a espiritualidade, ficou mais total ainda, né? Então já não era mais uma questão biológica, fisiológica, física. Era uma questão, além de física também, energética, anímica e espiritual. Então ficou o ser humano em sua integralidade, em sua totalidade. E assim eu venho, então, essa minha jornada, que era uma jornada também das minhas ancestrais. Porque as minhas ancestrais eram benzedeiras, alquimistas, herveiras, né? Eu trago isso da família. Trago a família de benzedeiras comigo, via a minha avó benzendo. E isso eu trouxe, então, para agora, porque já parou para pensar que as benzedeiras, a gente não fala mais nelas, elas pararam de falar? Todo mundo parou de falar delas, né? E aí eu tive que trazer isso de volta. Olha, é importante você falar das benzedeiras, de fato, já que o tema é pontual aqui contigo, mas me suscitou te perguntar, e até provocar um pouquinho isso, assim, a gente sabe que os paradigmas estão mudando há muito tempo, né? E que a ciência ortodoxa não é só aquilo que é aceito academicamente, inclusive, né? Muita coisa está mudando. Mas você deve ter tido alguma resistência dos colegas dentro enfim, da biomedicina, das ciências biológicas, quanto à questão da eficácia das benzeduras, essas coisas todas. Você teve algum questionamento por parte de alguns colegas mais resistentes? Isso existe ainda? Como é que está essa coisa? Existe ainda, mas eu sempre digo que Deus é tão maravilhoso que quando as coisas estão certas, elas tendem a evoluir. Aquilo que não evolui é porque não está certo. Então, se eu estou há anos dentro, investi nesse curso de benzimento, acreditei que era possível, idealizei o curso, registrei o curso. Se ele ainda está vivo, é porque está tudo certo. Está tudo certo, né? Se cada vez mais pessoas estão querendo fazer o curso, é porque está tudo certo. Então, claro que houve uma resistência. Porque tudo que te tira da rotina, a gente tende a sentir estranho. A gente tende a questionar. Então, claro que eles questionaram e questionam ainda. Mas eu tive sempre muita certeza do que eu estava fazendo. Quando eu ministro o curso, eu acabo trazendo... Eu fiz todo um estudo, todo um levantamento de uma forma mais científica, explicar o porquê que o benzimento acontece. Sim. O porquê as coisas acontecem dentro do benzimento. E as pessoas acabavam me apontando dentro do curso... Olha, mas isso é cientificamente comprovado. Olha, mas isso tem lá dentro da ciência. E a própria espiritualidade é holística também.
terapias integrativas. Olha, mas isso que tu tá falando é PNL, isso que tu tá falando é apometria. Eu digo, mas claro, porque dentro de cada um de nós mora a benzedeira lá do passado. Perfeito. Naquele tempo elas não tinham tanta informação. Hoje nós temos. Por isso todas essas técnicas diferentes, distintas e cada vez mais tecnológicas e aprimoradas, né? Naquele tempo elas não tinham todas essas ferramentas. Sim. Olha, lástima por enquanto, que é um momento tão curto, mas eu te convido a estar com a gente na Transcendental no estúdio, depois vamos trocar aí contatos e a Jaqueline vai estar com vocês falando um pouco mais sobre tudo isso e muito mais. E eu ia até comentar, não vou comentar, que se deixar comentar, eu e você, nós vamos longe, né? Eu ia falar da Idade Média, daquilo que não se registrou, daquilo que se queimou, mas depois a gente vai falar, vai ter esse programa, né? Vamos terminar assim, ó, se queimou, tá queimado. Tá queimado. Bom, se queimou, tá queimado, não falando mais nisso. Olha, do livro, você tá com o livro aí? Tá com o livro aí, né? Sim, tá, mostrar pro pessoal. Não sei. Aqui comigo. Sofia, você consegue dar um zoom no livro dela? Não sei se você consegue dar isso para mostrar um pouquinho mais o livro da Jaqueline. Eu tô sem ele em mãos. Ah, tu tá sem o livro em mãos? Tô. É coisa de quem não tá enxergando. Mas tá valendo. Eu achei que você tinha trazido, eu esqueci de te perguntar, de te pedir. Tá uma correria para mostrar. Querendo o livro. Eu acabei vindo correndo. Que peninha. E mostrar a capa dele, mostrar alguns capítulos, o índice, o que tem, a temática, alguma coisa que poderia instigar o pessoal a procurar também, né? Mas tá aí, né? O livro é Eu Te Benzo, o legado de minhas ancestrais. Esse é o nome do livro. Sim. Ele fala sobre a história, sobre a cultura, sobre a ritualística de benzimento, sobre as crenças e os mitos do benzer. Será que pode benzer de noite? Será que pode benzer no final de semana? E a tal da moeda de troca. Quando eu comecei a ministrar o curso de benzimento, as pessoas me diziam assim, mas tu não pode cobrar. Sim. Eu dizia, mas o que quer dizer cobrar? Né? Então, tudo isso a gente fala no livro. Porque elas, de certa forma, elas cobravam uma contribuição, né? Que não era em dinheiro no passado, mas era em troca de alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa, um alimento. Sabe o que eu explico? Elas viviam nessa... Sabe o que eu explico dentro da minha trajetória? Sim. Hoje a gente está numa era em que tudo a gente precisa cobrar. Sim. A palavra cobrar tem muita força. Eu preciso cobrar antes que eu não ganhe nada. Naquele tempo, elas eram tão bem vistas e tão valorizadas que elas não precisavam dizer absolutamente nada. Tinha um prestígio. As pessoas entendiam que benzimento tinha muito valor. E elas davam o que elas podiam. E as benzedeiras sempre foram muito fartas. Muito fartas. Mesa era farta, roupas elas tinham bastante. Nunca faltou nada na casa da E, aliás, ajudava a comunidade também, né? Com o que elas recebiam, inclusive. Como moeda de troca naquele tempo, né? A minha avó, por exemplo, ela benzia e ganhava uma vaca. Hoje eu não posso pegar uma vaca e ir ali na companhia de energia elétrica e dizer, vou pagar minha luz. Que fantástico. Bom, tá aqui, Jaqueline Nailar, está conosco aqui batendo um papo, ela que é escritora, benzedeira, escreveu um livro sobre isso, está balizando aí tudo que ela está falando, e cientista também, né, uma nova cientista, novo paradigma, né, da biomedicina, da biopatologia, perdão. Então estamos assim, está aqui com ela conosco. Querida, dá os contatos então, por enquanto, para o pessoal aí, o WhatsApp, ou o Facebook, site, o que você quiser. Eu estou em todas as redes sociais. Você está por toda parte, você é onipresente. Facebook, YouTube, Instagram, como Jaque Nailar ou Jaqueline Nailar. Como escreve? Vamos ver. Não esquecendo, né, isso foi uma coisa que meu pai dizia, tem que escrever o nomezinho dela bem certinho. Até hoje eu digo, pai, o que tu fizeste? Porque é J-A-C-Q-U-E. Aí depois vem o Nailar, que é N de navio, A-Y-L-A-H. Pronto, tá aí. Aliás, tem Jacques em francês que é assim também, né? Eu acho que talvez tenha alguma reminiscência aí que ele deve ter captado. Exatamente. Tá bom, querida? É isso mesmo, então? Olha lá, encontra todos os seus contatos nesse mesmo local, né? Com toda certeza. Tá certo. Gente, batemos o papo aqui com a Jaqueline. Jaqueline? Agora eu troquei teu nome, vai. Jaqueline Nailar. Jaqueline Nailar, pronto. E que esteve aqui no nosso Congresso Holístico Internacional em Gramado, como palestrante, escritora e tudo mais. A gente já convidou, ela vai vir na Transcendental uma hora lá em Porto Alegre para bater um papo com a gente. Transcendental, a mais holística, www.redetranscendental.com.br. Tchau, tchau, minha gente!
Cobertura Rádio e TV Transcendental. www.redetranscendental.com.br. A mais holística.